E não é assim mesmo que vivemos como escravos no estrangeiro? É assim que vivem os filhos de Deus aqui na terra. São filhos do Deus Altíssimo num planeta dominado pelo mal. Aqui, nossa luz deve brilhar. O sal da terra, Jesus disse, deve dar sabor ao mundo. E você é convidado a fazer esse testemunho, ainda que no estrangeiro. Para isso, nós temos duas histórias interessantíssimas e muito importantes para a vida do cristão, pois relatam exatamente o testemunho, a missão dos filhos de Deus num mundo como no estrangeiro. A rainha Esther, história bastante conhecida, e Daniel na Babilônia. Esther na Medopérsia, longe da sua terra, longe do seu torrão natal. Ela fora levada como cativa, mas agora se torna uma princesa. E essa rainha agora passa a exercer a missão de Deus de salvar a muitos. Daniel, um sal na terra dos babilônios. Mas vamos iniciar a nossa leitura dizendo o que Deus tem a dizer sobre isso em Isaías, capítulo 29, versos 13 e 14. Palavras do Senhor. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só por regras e ensinamentos de homens. Por isso, uma vez mais deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? E assim segue a ilusão dos homens, sejam eles falsos profetas, falsos cristos ou mundanos. Pensam que não haverá um juízo, que Deus nada vê, mas ele revela maravilhas para que esses sábios do mundo sejam desbaratados pelos simples dos filhos de Deus. Daniel, um cativo, menino levado com 16, 17 anos de idade de Israel para a Babilônia, levado com ganchos, com ferrolhos, uma longa caminhada de mais de 1000 quilômetros. Chegando ali, então, ele também se estabelece, Daniel 1, versos 1 a 12. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, com letra minúscula, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro de Deus, ou seja, Sinear, a região de Babilônia. E ali, os utensílios da casa de Deus verdadeiro, do Deus verdadeiro, estavam a guarnecer, a embelezar, a ser troféu de vitória para um povo pagão sobre o verdadeiro Deus. Por quê? Porque Joaquim havia se afastado dos planos de Deus. Ele levou os utensílios até Sinear e colocou na casa do tesouro de Deus. Verso 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura babilônia. De sua própria mesa, rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante esses 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Que sabedoria do rei tratar bem aos nobres do povo cativo, para que esses nobres ensinassem ao rei como dominar, exercessem o domínio sobre aquele povo dominado. Os nobres passariam a ser, então, os feitores do rei. Receberiam honras, comeriam da mesa do rei, em detrimento do povo escravizado. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes, e a Daniel deu o nome de Beltesazar, e a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abidnego. Nós vemos que os nomes Daniel, Misael, esses nomes todos que têm a ver com o Deus verdadeiro, El, que é Deus, eles
passaram a ser trocados por nomes de deuses e divindades e homenagens a pagãos. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar, não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes oficiais permissão para abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia para com ele. Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faças uma experiência com seus servos. Durante 10 dias não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem da comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Daniel, confiado nas palavras de Deus, na alimentação ordenada por Deus, não se contaminar com a comida do rei, embora parecesse aos olhos dos homens melhor, embora o banquete do rei, ele não se contaminou e apostou na bênção de Deus. Assim, nós devemos também nos abster de alimentos impuros e levar as pessoas à cultura. Daniel levou a cultura, mostrou que a alimentação adequada fez melhor efeito. Por quê? Aspenaz concordou em fazer essa experiência, o homem determinado por Aspenaz. Verso 15: passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam da comida do rei. Um belo testemunho. Não vamos participar da glória desse mundo, mas vamos nos banquetear com aquilo que vem do Senhor. Daniel 3, versos 1 a 12 também. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E ergueu na planície de Duré, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados, todas as autoridades da província para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Interessante que Daniel, ao fazer esse relato, ele meio que ironiza, porque ele relata e repete os sátrapas, os sábios e assim por diante, e ele vai ironizando, como quem diz, a sabedoria dos homens do mundo não prevalecem sobre a sabedoria de Deus. E os juízes, os magistrados, as autoridades provinciais se reuniram à dedicação. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara e da harpa, do saltério e da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Mas Daniel conhecia os 10 mandamentos, e ali estavam nos 10 mandamentos: não farás para ti imagem de escultura, tampouco se curvarás a elas. E também não terás outros deuses diante de mim. Os primeiros mandamentos estavam na sua mente, assim como deve estar na nossa também, para não nos prostrarmos diante de ídolos e fazer-nos servos de ocos de pau, ocos de pedra, seres inanimados, minerais e materiais orgânicos ali, puro carbono, que não tem animação, não tem vida em si mesmo, tampouco sabem coisa alguma. Quem não se prostrar em terra e não adorar será imediatamente atirado na fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, de saltério e de toda espécie de música, veja que a ironia de Daniel, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei ó rei do Nabucodonosor: vive para sempre. Tu emitisses um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus
que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam cultos aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Aqui os invejosos que queriam usurpar o lugar daqueles que se destacaram diante do rei por sua sabedoria, por seguir os conselhos de Deus. Agora esses invejosos queriam destruir esses judeus e ocupar o lugar deles na alta corte. A estultícia, a tirania da ignorância, dos indoutos, pior, a tirania daqueles que são completamente déspotas e que impõem-se pela autoridade. Daniel 6, versos 1 a 9. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejara colocá-lo frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores, os sátrapas, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei dele, do Deus dele. E assim os supervisores, os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó, rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores, e assim segue por diante, sátrapas e toda aquela ladainha, os sátrapas, todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram que o rei... E então a sabedoria humana se junta contra os filhos de Deus nesse mundo para fazê-los prostrarem-se aos seus ídolos, aos seus deuses. É o governo da tirania do mal que vai fazer com que as pessoas tentem abandonar os caminhos de Deus. Mas na firmeza de Daniel, ele participava da corte de Israel, foi levado para a Babilônia como escravo, testemunhou ali, participou da corte da Babilônia, e depois na Medo-Pérsia, ainda no reino de Dario, também foi grande, foi o maior entre todos esses reinos. Por quê? Porque seguia os conselhos de Deus e testemunhava. Com esse seu testemunho, Nabucodonosor foi convertido também à ideia de adorar a Deus, ao único Deus verdadeiro. Aquele mesmo Nabucodonosor que se erguia por sobre todos e que se erguia os seus deuses sobre o Deus verdadeiro, passou a ser também um profeta de Deus, recebendo visão de Deus e dando testemunho de toda essa situação. Pois bem, você está vendo a importância do testemunho. Vamos ver depois, num outro programa, também a rainha Esther testemunhando diante de reis e de homens e salvando o seu povo num próximo programa. tve.adv.br. Você digita aí no Google tve.adv.br, assiste a nossa programação ao vivo, participa dos nossos programas que estão gravados também pelos links do Veio Entende. Você digita aí, hashtag Veio Entende, vai ser direcionado para a sua mídia social preferida. Ali você pode curtir, compartilhar e seguir a nossa programação, e faça isso, porque a nossa missão é dar testemunho, e dando testemunho, libertar os homens do jugo do pecado, da escravidão, da idolatria, dos ídolos modernos que estão escravizando os homens. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelas bênçãos que tem nos dado, pela vida, pela percepção da Tua palavra, pela luz, porque estamos vencendo nas batalhas da vida, quer nos momentos de tristeza, quer nos momentos de dor, nos momentos de doença, nos perigos o Senhor tem nos protegido e tem nos ensinado a superar e a ficarmos mais fortes diante do mundo mau, de um mundo onde temos que testemunhar em missão. Dá-nos força, sabedoria e que nós possamos nos abster daquilo que é ruim e nos apegar àquilo que o Senhor diz que é bom e também levar a outros desse manjar que são as suas bênçãos. Eu que peço para todos que sejam seus mordomos a servir o mundo com o sal da terra e com a luz para o mundo, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, não se esqueça, hashtag Veio Entende ou tve.adv.br.
lá nesse link você encontra também a Rádio ADV, para curtir muita música e muita comunhão com Deus. Deus te abençoe muito e até breve. Amanhã, vê e entende.